Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Estamos aqui reunidos como família cristã, como povo de Deus, nos preparando para mais uma noite de Evangelho, preces e radiações do Centro Espírita Cearense. Momento de paz, de luz, para toda a comunidade que vibra em sintonia conosco. Pedimos nesse momento que acalmemos o nosso coração, os nossos pensamentos, nos preparando para o nosso momento de prece. Mestre Jesus, amigo de todas as horas. Neste momento em que nos encontramos todos reunidos neste grupo em oração, nós te pedimos que essas energias de fé, de ânimo e de coragem cheguem aos nossos irmãos que sofrem dos males físicos e espirituais. Que essas energias cheias de muito amor cheguem aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas casas de repouso, nos orfanatos, nos asilos, que possam ainda chegar a todos os nossos irmãos em situação de rua, aos irmãos que padecem de vícios e que precisam tanto desta mensagem de amor. Te pedimos ainda, Jesus amigo, que possam essas energias serem direcionadas aos nossos governantes, aos nossos líderes religiosos, para que eles tenham maior compromisso em transformar esta terra num mundo melhor. Te pedimos pelos trabalhadores da saúde, pelos nossos irmãos coveiros, pelos nossos irmãos que trabalham na segurança. Enfim, Jesus, por todos os trabalhadores que buscam ganhar o pão de cada dia. Que as nossas orações cheguem também aos irmãos que se encontram desempregados, em dificuldades financeiras, aqueles que se sentem desamparados. Que a mensagem do Evangelho possa fortalecê-los neste momento. Rogamos que as energias de paz, de amor e de misericórdia cheguem aos irmãos que desencarnaram, em especial aqueles que saíram deste mundo pelas portas do suicídio. Que os benfeitores espirituais possam protegê-los e ampará-los neste momento. Jesus, somos eternamente gratos pelo teu amor e te pedimos que fortaleça o ânimo e a coragem de todos nós que estamos neste grupo em oração, para que sejamos sempre trabalhadores do bem, da seara do Mestre. Gratos somos, que assim seja. Povo de Deus, como somos, família cristã, estamos aqui para juntos orarmos uns pelos outros, para estudarmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e, em estudando, teremos condições de compreendê-la, meditá-la e assim colocar em prática, que é o desejo de Jesus, que nós possamos vivenciar os seus ensinamentos. Estamos hoje continuando no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. E estamos continuando a estudar um texto longo, composto por 10 itens, que tem como título Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. Hoje estamos no item 13,
E faremos algumas considerações dos itens seguintes para entendermos o que Jesus, na sua época, queria dizer com um título aparentemente tão duro. Diz o item 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certo de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira. Engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. Queridos irmãos, essas palavras de Jesus, aqui contida em não vim trazer a paz, mas a divisão, essas palavras elas foram ditadas numa época em que o cristianismo chegou. Quando o cristianismo chegou, o paganismo estava em declínio, né? Porque nessa época, as ideias trazidas por Deus, implantadas por Moisés, elas não eram mais plantadas, praticadas pelo coração. Elas eram simplesmente vivenciadas pelo interesse pessoal, dando-se uma importância muito grande à forma, e a crença havia desaparecido. A verdadeira fé não pulsava mais na alma das pessoas para quem Jesus destinava essas palavras. O texto também nos lembra que no item 14, que Sócrates já havia falado palavras muito parecidas com as palavras de Jesus. E por que Jesus foi necessário vir ainda, se Sócrates já tinha falado coisas tão parecidas como nós encontramos na introdução lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem explicando essa vinda de as palavras de Sócrates e de Platão? Porque o tempo não era propício ainda. O coração do homem ainda não estava preparado para receber a mensagem de Jesus. Jesus, com toda essa sabedoria dele de conhecer o futuro, ele sabia que, usando-se a mensagem dele, as palavras deles, faríamos guerras, mataríamos uns aos outros para defender o seu interesse pessoal. E foi isso que aconteceu. Quantas e quantas guerras, quantas e quantas mortes não existiram usando a palavra de Deus, as mensagens de Jesus, né? Hoje em dia, quantas inimizades ainda são feitas entre nós, porque um irmão defende uma determinada religião, outro defende outra, né? E as guerras ainda continuam entre nós. Então, por isso é que Jesus diz que a palavra dele veio trazer uma divisão, né? Mas à medida que nós meditarmos verdadeiramente na essência do Cristo, que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós teremos uma clareza muito importante de como devemos usar a mensagem do Cristo. Paz e bem a todos. Boa noite, amados irmãos.
Ó Mestre Jesus, venho pedir-te humildemente que através dos nossos irmãos e espíritos de luz, bondosos amigos que participam desse Evangelho, juntamente conosco, e de tanto alento e amor por todos nós. Que nossas águas sejam fluidificadas através de fluidos de cura e que assim sejamos transformados em ser melhores, mais amorosos, mais gratos a Ti, Jesus. Que ao ingerirmos dessas águas que acabam de ser fluidificadas, que venham a nós como medicamentos salutares e que sejamos iluminados e amparados pelo Teu amor divino, de tantas misericórdias que recebemos todos os dias. Fica conosco, Senhor, da vida, hoje e sempre, e que assim seja.